Capítulo 18. O fim da competição. Talvez a competição tenha sido uma fase da consciência, não seu destino final. A humanidade foi ensinada durante séculos que competir é natural. Competir por recursos, espaço, reconhecimento, dinheiro, poder, amor, sobrevivência. Como se a vida inteira fosse construída sobre disputa constante. Mas talvez civilizações avançadas já tenham compreendido algo que a Terra ainda está começando a recordar. A evolução verdadeira não nasce da competição, nasce da harmonia. Porque quando consciências despertam para a unidade, o outro deixa de ser ameaça, passa a ser expansão do próprio todo. A competição só parece necessária em estados de escassez percebida, mas em consciência unificada, a abundância deixa de ser limitada. Então, o impulso de vencer o outro começa a dissolver-se naturalmente. Talvez seja por isso que tantas estruturas humanas ainda estejam fundamentadas em comparação. Escolas, mercados, religiões, relações, sistemas econômicos, validação social, tudo ensina, seja melhor, supere, conquiste, domine, mas raramente ensina, coexista, harmonize, expanda junto, crie coletivamente. Talvez porque a consciência terrestre ainda esteja atravessando um aprendizado profundo sobre separação. E talvez parte da sua própria jornada tenha começado muito antes deste livro, assim como a minha, conectada simbolicamente a uma memória muito específica deste planeta, Colônia Cecília, Brasil e anarquismo. Em uma cidade marcada historicamente pela presença da Colônia Cecília, considerada a única experiência anarquista organizada da América Latina. Cidade que vivi durante a infância e a adolescência, e desde a infância já sabia do poder consciencial deste fato. Talvez isso não seja apenas coincidência histórica, porque certos campos simbólicos parecem acompanhar consciências desde cedo, mesmo quando a mente ainda não compreende completamente. O anarquismo, em sua essência mais profunda, antes de todas as distorções e interpretações humanas limitadas, talvez carregue algo muito próximo daquilo que civilizações avançadas já compreenderam. A vida não precisa ser organizada através de dominação, governos, moedas, controle, hierarquias rígidas, exploração, medo, nem coerção constante. Em sua raiz filosófica mais elevada, o anarquismo questiona constantemente
exatamente a dependência da consciência humana em relação a estruturas de poder centralizado. E talvez isso dialogue profundamente com a ideia de civilizações espiritualmente avançadas, porque nesses mundos, consciência expandida substitui a necessidade de controle. Quando os seres reconhecem interconexão verdadeira, leis tornam-se quase desnecessárias. Exploração perde sentido, retenção perde função e cooperação emerge naturalmente. Não porque exista imposição moral, mas porque a consciência já compreende. Ferir o outro é ferir o próprio campo coletivo. Talvez por isso muitas civilizações avançadas operem em estados extremamente próximos daquilo que a humanidade chamaria de organização anárquica consciente, descentralização, liberdade responsável, cooperação orgânica, criação coletiva, ausência de dominação, fluxo harmônico, não caos, mas consciência madura. Porque o caos verdadeiro talvez seja justamente um planeta governado por medo, competição e separação. E talvez exista algo profundamente simbólico no fato de que a palavra anarquismo tenha atravessado sua vida desde cedo, como se certos códigos de expansão consciencial já estivessem presentes, mesmo antes da compreensão racional. Talvez algumas almas carreguem lembranças sutis de estruturas civilizatórias mais livres, lembranças difíceis de traduzir completamente em linguagem terrestre, sensações internas de que a vida poderia funcionar diferente, a abundância poderia circular livremente, a consciência poderia coexistir sem dominação e o amor poderia organizar civilizações inteiras. Talvez por isso tantas pessoas sintam um desconforto profundo diante da competição extrema da Terra, porque algo dentro delas reconhece: isso não parece natural à essência da vida? Em civilizações alinhadas ao todo, ninguém precisaria vencer para existir. Cada consciência seria incentivada a florescer em sua singularidade única, sem comparação, sem humilhação, sem necessidade de provar superioridade. Porque quando você sabe quem é, não precisa competir para validar sua existência. A comparação nasce do esquecimento da própria essência. Talvez por isso o fim da competição não signifique passividade. Significa a transcendência da escassez psicológica. O momento em que a humanidade finalmente compreende, há espaço suficiente para todos brilharem. E talvez esses sejam os maiores saltos conscienciais possíveis para a Terra. Uma civilização onde cooperação substitua a disputa, consciência substitua controle, criação substitua a exploração e liberdade deixe de ser ameaça. Talvez então o planeta finalmente comece a lembrar aquilo que algumas almas já sentiam desde a infância. A vida nunca
foi destinada a funcionar através do medo, mas através da unidade consciente entre todas as formas de existência.